Fala, galera. Boa tarde a todos. Bom, estamos começando aqui, né, mais uma live aí, compartilhando um conteúdo interessante com vocês, tá? Quero deixar claro uma coisa. Em primeiro lugar, este vídeo não é um vídeo antissemita, tá? Eu não sou antissemita. Eu já combati o neonazismo algumas vezes nesse canal, né? Deixando claro que não tenho intenção de atacar um povo, uma religião específica, tá? Mas eu quero mostrar para vocês que, na verdade, nem adiantaria eu ser antissemita, porque as pessoas que eu vou expor aqui nem mesmo semitas são, né? Eles descendem de uma outra linhagem, né? Da linhagem de Jafé. E também deixo claro o seguinte: o povo que é enganado, o gado, ele não tem culpa, vamos dizer assim, né? Por acreditar numa elite que basicamente distorceu a verdade, corrompeu a verdade em favor da mentira. Então, não vou perder muito tempo para não ficar muito longo, tá? Apenas quero enfatizar que esse vídeo aqui é um resumo e uma continuação ao mesmo tempo do vídeo 134 desse canal, que está intitulado A História, Casarianos, a usurpação do judaísmo e os assassinos da história, que foi transmitido no dia 22 de outubro, né, dia 22 desse mês. Então, já está chegando, é um assunto bem interessante e vamos lá para ser bem objetivo. Primeiro eu quero falar desse cara aqui. Esse cara é esse Genrik Yagoda, tá? O Genrik Yagoda, você pode ver aqui, ele nasceu em Nizhny Novgorod, tá? É uma cidade da Rússia, que ficava próximo, inclusive, da Áustria, né? Numa região bem próxima de onde nasceu o Adolf Hitler, e as margens do rio Volga, tá? Que é perto da atual Bulgária ali, né, mais ou menos. Ele nasceu em 1891 e ele foi o chefe da polícia secreta da União Soviética entre 1934 e 1936. Esse cara com esse bigodinho aqui, talvez tenha sido daí que o Adolf Hitler tirou esse bigode, tá? Ele é um judeu comunista que provocou o Holodomor. Pesquisem depois o Holodomor, tá? O Holodomor foi um holocausto provocado pela antiga União Soviética e chefiado por esse cara ali. O Holodomor, ele matou entre 5 milhões e 14 milhões de pessoas, na Ucrânia em especial, tá? Foi quando a antiga União Soviética realmente devastou o território da República Socialista Soviética da Ucrânia, nos anos de 32 e 33. Aí você pode falar assim, não, mas ele assumiu a chefia em 34. Só que durante 10 anos anteriores ele era o braço direito do chefe, que era esse cara aqui, ele era o terceiro homem, né? Atrás somente desse cara aqui e desse cara aqui, tá? O Félix de Ferro era o chefe dele. Após a morte dele, Yagoda esteve sob as ordens desse Vyacheslav Medinsky, que era doente. Então, devido ao precário estado de saúde desses, era Yagoda quem tinha o efetivo controle da polícia secreta no final da década de 1920, ou seja, 12 anos antes, né? Então, esse cara aqui é um judeu comunista que provocou um holocausto maior do que o holocausto nazista. E diferente do holocausto nazista, onde muitas pessoas questionam os números, né, da Alemanha nazista, inclusive é questionado, existem historiadores que questionam, dentro da Alemanha também, os números que são oficiais, né, de 6 milhões de judeus mortos. Mas não temos prova, eu não tenho prova disso, então eu não vou me ater a isso. Mas diferente do holocausto alemão, o holocausto ucraniano não é questionado, tá? Então, esse cara aqui, tem mais uma curiosidade sobre ele. Eu recebi do meu amigo Aristóteles. Genrik Yagoda, com outros comissários bolcheviques, gostava de se curtir, despido nos vestiários da Dacha. Dacha é como eles chamavam as casas de campo, né, na antiga União Soviética. Enquanto eles brincavam, eles bombavam círculos de munição e artefatos ortodoxos inestimáveis. Eles brincavam com coisas, né, ali, artefatos ortodoxos,
E todo mundo pelado, basicamente, tá? Após a sua morte, os 2 apartamentos de Moscou, de Genrik Yagoda e a Dacha Rural, foram examinados. Descobertas foram 3.904 fotos pornográficas, 11 filmes pornográficos, 165 brinquedos pornográficos, como pênis artificiais. Também foram encontradas as 2 balas que mataram seus ex-associados Zinoviev e Lev Kamenev. Né? O cara bem sádico, assim, ele guardou até as balas dos ex-associados que ele matou. Mostra que realmente ele não seguia uma prática espiritual, né? Ele seguia uma prática de vida bastante carnal e diferente ali do que deveria ser, né? Um cara que nasceu no seio de uma família judaica, né? Então vamos lá. Nessa série que eu falei do vídeo 134, tem muita informação que você provavelmente nunca ouviu falar. Eu recomendo vocês acompanharem lá. Tá? Então aqui tem um judeu que matou mais pessoas que Adolf Hitler e comunista, tá? Deixando claro que não é uma série antissemita, tá? Pelo amor de Deus. Mas veja só que esse judeu aqui matou mais pessoas que Hitler, basicamente. Ele encabeçou um holocausto maior, né, do que o que aconteceu com os judeus. E ele vem de uma linhagem de judeus Askenazi. Nós vamos chegar, né, e vamos descobrir quem são os Askenazi. Aqui, eu quero entrar no tema da casária, né, que nós já vamos chegar e vamos explicar o que é, qual é a relação entre os casarianos e os Askenazi, né. Eu sou o rei Bulan, o rei da casária. Estou trancado entre os mares Negro e Mar Cáspio, hoje ocupado pela Geórgia, mas também chegamos na Rússia, Polônia, Lituânia, Hungria e Romênia. Em 740 a.C., o povo casariano estava vulnerável, se sentiu vulnerável porque tinha muçulmanos de um lado e cristãos do outro lado. E nós éramos constantemente pressionados, né, por ataques dos 2 lados. Meu povo era pagão, né? Só uma observação, eu expliquei no outro vídeo, eles eram pagãos babilônicos, basicamente. Eles acreditavam em magia babilônica, eles praticavam uma série de rituais, tá? O que nos fez sofrer invasão desses que queriam nos converter. Se nós nos convertêssemos ao Islã, nós correríamos o risco de ser atacados pelos cristãos. E se nós nos convertêssemos ao cristianismo, nós correríamos o risco de ser atacados pelos muçulmanos. Então eu vim com essa geniosa ideia. Alô? Pensei que vocês não estavam me ouvindo. Vamos lá. Dessa geniosa ideia, nós nos convertemos ao judaísmo, porque os judeus daquela época tinham uma boa relação com ambos, cristãos e muçulmanos, predominantemente devido à importância no mercado. A nossa raça representa hoje 98% de todos os judeus do planeta. Eu encontrei outros números que falam de 90, 88, mas aqui temos esse que fala em 98. E nós não temos nenhuma conexão de sangue com a Terra Santa. Muitos de nós falam o casariano, que é a linguagem Yiddish, que é totalmente diferente da linguagem dos hebreus e é atualmente a linguagem falada em Israel, Yiddish, que é composta basicamente de 80% de palavras alemãs. Passamos ao próximo. Bom, aqui alguns símbolos que eu mostrei, né? Esse símbolo aqui, agora nós vamos chegar nos Rothschild. Vocês vão ver o link de tudo isso. Tá? Esse aqui era o símbolo que estava na porta da família Rothschild, né? Um hexagrama vermelho ou uma estrela de 6 pontas. Que Meyer Amschel Bauer, que depois mudou seu nome para Rothschild, né? O escudo vermelho, significado de Rothschild, que ele utilizou na frente da sua casa. Você vê ali, não sei se vocês conseguiram ver bem aí. Tá? Então, deixa eu fechar aqui. Aqui nós temos esse símbolo, ali tem um ser ali vermelho, né, bem estranho ali no meio. Essas cores, vermelho e amarelo, elas são características de Baal, né? Vamos lá. Aí nós vamos chegar num dicionário de símbolos, tá? Não é um site cristão, basicamente. É simplesmente um site de um dicionário de símbolos sobre o chamado selo de Salomão, que não tem relação, né, direta ali com de Davi, não tem nada de Davi aí, né? Representado por 2 triângulos entrelaçados, o selo de Salomão simboliza a transformação dos processos alquímicos
alquimia, né, a raiz da Royal Society, né, da atual ciência, e é considerado um selo ocultista, usado na bruxaria, magia negra, alquimia, feitiçaria e astrologia. O selo de Salomão é assim chamado pelo fato de que o anel do rei Salomão, pelo fato de o anel do rei Salomão ter um desenho, ter esse desenho, e que ele era utilizado como forma de afastar os maus espíritos, simbolizando assim a, entre aspas, proteção divina, né? Por isso acreditava-se que esse símbolo tinha poderes mágicos. Simbologia do selo de Salomão. Aqui diz que muitas vezes representa um símbolo de Satanás, visto que é utilizado para evocar espíritos demoníacos dos rituais de magia. Mesmo que os feiticeiros utilizam o símbolo para conjurar demônios, lançar encantamentos e maldições ou afastar os maus espíritos. Na maçonaria, por sua vez, o selo significa Deus, criação e perfeição, né? Veja que contradição, né? E aqui fala que... Bom. Tá, é isso que eu queria mostrar até aqui. Eu acho que eu tenho mais coisa aqui na frente sobre esse mesmo assunto. Aqui nós temos mais algumas informações que entram na questão dos Rothschild, né? Aqui ele fala que a estrela de Davi, ou selo de Salomão, esse aqui sim é um site cristão, jesusensinamento.blogspot.com.br, tem bastante coisa. A estrela de Davi, ou selo de Salomão, é um símbolo esotérico e apenas se tornou associado aos judeus após os Rothschild adotarem-no para si. Ou seja, não tinha nada a ver com Israel, não tinha nada a ver com os judeus verdadeiros. Simplesmente os Rothschilds do escudo vermelho o adotaram para si, e por uma grande influência que essa família teve na história, eles conseguiram fazer com que Israel passasse a utilizar esse símbolo como bandeira. Inclusive, ele foi utilizado na perseguição, né, dos judeus eslavos. E é engraçado que o pessoal da Khazaria, eles tinham uma aversão a eslavos. Eles brigaram muito com os eslavos. E é interessante que os eslavos foram perseguidos tanto pelos comunistas quanto pelos nazistas, né? Eu ainda vou explicar a relação dos nazistas nessa mesma história aí, tá? Para não acharem que eu estou sendo imparcial. É tudo farinha do mesmo saco. Vamos lá. Família Rothschild é uma família... Aqui está escrito, você vê aqui do lado, um dos brasões, né, utilizados pelos Rothschild, é uma etnia askenazita, tá? Uma família judia askenazita. Aqui está escrito, é uma família judia com origem em Hamburgo, Alemanha, que estabeleceu uma dinastia bancária na Europa. Eles são basicamente os maiores banqueiros do mundo, detentores da maior fortuna do planeta. Tá? O que significa esse askenazita aqui? Askenazes ou askenagens são os judeus provenientes da Europa Central e Europa Oriental. Então vamos ver aqui que interessante. Quem são os askenazes? Basicamente, eles são descendentes de Jafé, cujo um dos descendentes dele é Magog, que a gente tem lá em Og Magog do Apocalipse, né? Magog é atribuído a uma região da Rússia, basicamente. Então, existe uma grande relação, né? Espera aí que tivemos um problemito aqui. É muita coisa aberta e dá essas falhadas, às vezes, aqui quando eu vou fazer a live eu passo vergonha. Mas vamos lá. Enfim, eu lembro que eu pesquisei, né? Eu já vou falar para vocês, depois eu volto no link. Nós temos aqui, as Kenazitas são descendentes de Jafé, que teve Gomer e teve Magog, tá? Aqui, caramba, abre. Aqui, o filho de Noé, segundo o relato de Gênesis. Foi o fundador da cidade de Jafá. E aqui você vê que entre os filhos de Jafé que nasceram após o dilúvio foram Gomer e Magog. Um deles foi Magog, do hebraico. Ali tem uma palavra em hebraico, né? Beleza. Aí nós vamos para Magog.
Voltando aos Askenazi, né, que eu queria mostrar aqui, nós temos uma relação direta aqui, inclusive menciona o livro de Arthur Koestler, a 13ª Tribo, né? Ele foi um ativista político judeu e húngaro, radicado no Reino Unido, que escreveu o livro A 13ª Tribo, lançado em 1976, que retomou uma antiga teoria de que os judeus askenazes seriam descendentes dos cazares, ou casarianos, né? Aqui você tem a bandeira da Rússia, já numa referência aos casarianos, né? Um povo de origem turcomana não semita, que abandonaram suas terras na região atual da atual Turquia, fugindo às devastações perpetradas pelos mongóis, afinal refugiando-se na Europa Oriental, principalmente nos atuais territórios da Polônia, Hungria e Ucrânia. E veja que interessante, Hungria é a terra natal de outro cara que é muito importante aqui, nessa nossa história, que é esse senhor aqui, George Soros, nascido na Turquia, que inclusive fugiu da Alemanha nazista quando quando na ocupação alemã na Hungria, tá? Então nós temos mais uma relação aqui, né? Onde os casarianos se estabeleceram, acabaram fugindo, se expandiram para a Hungria, né? E coincidentemente outro dos maiores banqueiros veio justamente daquela região, e a razão desse livro aqui se chamar 13ª Tribo é porque esse povo casar não descende das 12 tribos de Israel, né? Então eles não são descendentes de Sem, e na verdade eles se converteram, como eu mostrei na live 134, ao judaísmo, pressionados pelos povos vizinhos, né? Aqui conta uma história até mais bonitinha, que eles estavam sendo pressionados por cristãos e muçulmanos e aderiram por isso, mas existe uma outra versão dessa história, e aderiram ao judaísmo por isso, por política, né? Mas existe uma outra versão dessa história que conta que, na verdade, eles foram pressionados pelos povos vizinhos devido às maldades que eles praticavam. Eles foram obrigados a escolher uma das 3 religiões abraâmicas, né? Entre o cristianismo, islamismo e judaísmo, entre uma religião monoteísta. E eles escolheram o judaísmo, basicamente. Mas eles foram pressionados porque eles eram especialistas na arte de roubar a identidade das pessoas. E eles roubavam viajantes e roubavam a identidade desses viajantes, se tornavam esses viajantes. Então era uma arte mágica, de magia negra, que os casarianos costumavam praticar com frequência. Por isso que a live anterior se chama A Usurpação da Identidade Judaica, porque eles realmente se tornaram os detentores dessa identidade. Tá? Vamos para frente. Magog, o personagem bíblico do Antigo Testamento, segundo o Pentateuco, Magog seria o segundo filho de Jafé. Tá? Então, é um dos... Aqui. Já o livro do profeta Ezequiel apresenta Magog como um reino que ficava onde no mundo de hoje está a Rússia, sob o governo de Gog. Lembra? Gog e Magog, então. Gog e Magog. Então nós temos aqui a origem uma possível origem dos casarianos, filhos de Jafé. E é o que faz mais sentido, porque é justamente o filho de Jafé que foi para a União Soviética, foi para a Rússia, para onde atualmente é a Rússia, né? E antes também era a Rússia, antes de ser a antiga União Soviética, né? E teve a Prússia também. Mas, enfim, é a linhagem de Jafé que foi para essa região, e então, assim, é muito mais provável que realmente eles sejam descendentes de Magog. Então, esses caras são Gog e Magog da Bíblia, tá? É isso mesmo que eu estou afirmando. Vamos lá? Judaísmo na Casária, né? Enfim, a atual Rússia, né, basicamente, aqui nós temos o Império Khazar, os Khazares, também chamado de Khazaros e Khazar, era um povo de origem turcomana seminômade, tal. Muitos de seus membros converteram-se ao judaísmo, aqui está escrito. Então, eles se converteram no século VII, tá? Aqui você tem alguns fatos interessantes aqui da história da Rússia, né? E começa com os eslavos orientais, que era um grupo étnico, né? Que foi bastante perseguido até pelos comunistas e nazistas, e daí você já chega nos Khazares.
E a partir dali muita coisa aconteceu. Esses caras, eles dominaram o mundo, basicamente. Aos poucos, né? Casária Rússia. Aqui tem mais uma menção ao livro de Koestler, né? Sobre a 13ª tribo, que acho que todo mundo deveria ler esse livro. Já no século XX, o escritor Arthur Koestler, no seu livro A 13ª tribo, é aquilo mesmo que eu já falei. Veja que interessante. A Khazar, Império Khazar, foi um extinto estado não eslavo. Era um estado não eslavo, né? Então, basicamente, por isso que muitos dos povos eslavos foram perseguidos, tanto pelos nazistas quanto pelos comunistas, né? Então, países do leste europeu, outros países como a Polônia também foi dividida ao meio, né? No começo da Segunda Guerra Mundial. E aqui eu gostaria de ler um versículo que está em Apocalipse 3:9. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Sim, farei que venham adorar prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Então, aqui ele fala que os judeus vão se curvar à igreja de Filadélfia, né? Conheço suas obras, eis que tento colocar diante de ti uma porta aberta que ninguém consegue fechar. Tens pouca força, mas obedeceste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aí começa, farei os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Lembra? Sinagoga de Satanás, Jesus chamava alguns grupos por esse nome. Depois nós vamos fazer essa relação também, mas não hoje. Bom, aqui nós temos mais algumas informações sobre o selo de Salomão. Tá? O selo de Salomão conta uma história muito interessante aqui. Salomão, o sábio rei de Israel, voltava sua face a cada manhã para os 4 pontos cardeais, quando por fim levantou seus olhos para o norte, viu avançar em sua direção 2 pilares, um de fogo e outro de nuvem. Acima dos pilares viu uma águia gigantesca, com asas estendidas, sua asa esquerda se apoiando na coluna de nuvem e sua asa direita na coluna de fogo. A águia desceu diante do rei Salomão, inclinou-se à sua frente e colocou a seus pés as 2 folhas carregadas no bico. Salomão pegou as folhas. Salomão pegou as folhas. Lembra das 2 folhas da bandeira da União Soviética, que tinha a primeira bandeira da ONU? Sentiu seu perfume e disse, a primeira folha me foi enviada por aquele que cai. A segunda folha por aquele cujos olhos estão abertos. Ele soube que os 2 demônios lhe haviam enviado notícias. Abaixo, o selo de Salomão usado para captar e tornar indefesos os demônios. Inclusive foi apresentado num dos filmes da série Supernatural, Sobrenatural, riscado no teto de uma casa. Selou seu trono com o selo no qual estava gravado o nome de Deus, montou a águia e se elevou a uma grande altura e saiu voando. A extensão das asas obscureceu a luz do sol, de tal modo que a escuridão reinou por toda a rota de seu voo. E os sábios, vendo a escuridão, disseram, vede o rei Salomão, está passando. Depois de um voo de 400 léguas, a águia chegou à montanha do deserto. Ali, isso que eu estou lendo aqui é da Zohar, tá? Das revelações de Israel. Eu já vou te mostrar o que é a Zohar. Ali, Salomão apeou, mostrou seu anel e lhe foi permitido aproximar-se. Quando soube tudo o que queria saber, montou de novo na águia e regressou voando ao seu país. Então, quando se sentou em seu trono, pronunciou palavras que mostravam uma tal profundidade de sabedoria e que todos os homens se maravilharam com ele. Retirado do Zohar, Revelações Judaicas. Quer ver o que é Zohar? Vamos ver o que é Zohar. Considerado como um dos trabalhos mais importantes da Cabala, o misticismo judaico, e faz parte dos livros que seriam canônicos para os judeus atuais. Né? Trata-se de comentários místicos sobre a Torá, escritos em aramaico e hebraico medieval. Então, basicamente, essa história está na Zohar, de que esse símbolo do selo de Salomão, utilizado pela família Rothschild, na verdade era usado para conjurar demônios. É isso mesmo que está escrito. Inclusive, ele tinha 72 demônios que serviam a ele. 72. Tá? Por conta disso. Isso também está escrito na Zohar. Bom, beleza. Ou seja, os donos do mundo usam um símbolo satânico
né? Foi o primeiro símbolo deles. E os novos também são bem satânicos. Eu já mostrei naquele vídeo sobre a casária. Pô, que saco, eu queria fazer esse vídeo mais curto, mas não vai ter jeito. Aí nós vamos chegar aqui aqui que é muito importante, né? O dono do mundo, da matéria da revista Veja. No último post eu citei um livro de David Horowitz, lançado em 2010, e também mencionei o maior financiador da esquerda mundial, inclusive da campanha da legalização das drogas, George Soros, esse aí da foto ao lado, de quem também falamos no nosso best-seller. O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Mas é preciso falar mais deles. Olha que interessante, isso é muito legal. Em seu último livro, O Novo Leviatã, ou The New Leviathan, Horowitz mostra que as doações de empresas para os movimentos de esquerda nos Estados Unidos somam 3 bilhões de dólares e para a direita 32 milhões. Isso aqui, para quem não entende de matemática, é mais ou menos, aproximadamente 1% disso daqui. Tá? Isso aqui é 1%. As doações para a esquerda são 3 bilhões de dólares. Para a direita, 32 milhões. Inclusive, a Veja cita aqui como observou o Olavo de Carvalho. Alguém tem alguma dúvida sobre de que lado está o poder econômico? Bom, eu não tenho. Né? Se você ainda tem ou cai no engodo de que a esquerda é uma pobre coitadinha lutando contra os burgueses malvados da direita, nada melhor que conhecer abaixo a história de George Soros, no excelente resumo O Dono do Mundo. Então aí depois vocês leiam, se quem quiser entre aqui, né? Há 84 anos, nascia em Budapeste, Schwarz, depois de renomeado, George Soros, o mais bem-sucedido gestor de fundos de multimercados da história. Ele nasceu numa família de judeus, não praticantes. Né? Ou seja, bem na região do leste europeu, uma região dominada pelos askenazitas, assim como o outro grande banqueiro, Rothschild. Ou seja, os dois banqueiros mais poderosos do mundo são askenazim casarianos. Muito provavelmente, porque, como nós vimos, a casária também se expandiu até a Hungria, terra de George Soros, que fugiu durante a invasão da Alemanha nazista, porque o governo deles tinha estreitas relações com a Alemanha nazista e a Itália fascista. Tá? Em 1940, o país entrou formalmente no eixo, ou seja, se tornou-se um aliado da Alemanha nazista e da Itália fascista. Então, eles subornaram um oficial húngaro e basicamente fugiram. Tá? Então, nós temos aqui George Soros. Bom, é interessante que como eu já falei, eles falam Yiddish, né? Já expliquei isso também lá em Israel atualmente. Aqui também você tem na Wikipedia a mesma informação de que ele nasceu, né, numa família judia, tem mais aqui mais para baixo, tá? Nascido em Budapeste, ele escapou da Alemanha nazista, né? E bom, em fevereiro de 2017 ele tinha uma fortuna avaliada em 25 bilhões de dólares, né? Mais que o orçamento maior, uma fortuna maior que o orçamento anual da NASA. Opa, caiu um negocinho aqui. Tá falando do cão aí, ele começa a querer derrubar as coisas, né? É assim mesmo. Vamos lá. Então, nós temos aqui os Rothschild e o George Soros, vinculados à mesma origem, né? Uma origem muito semelhante. Soros também é conhecido por apoiar causas progressistas e liberais. Tá? Quando eu falo que liberais têm origem comunista, não duvidem. Tá? O liberal ele é basicamente uma versão mais azulada dos sociais-democratas, tá? Que são comunistas mencheviques. Inclusive, boa parte eles faziam parte dessa Liga dos Comunistas, que foi a primeira organização internacional marxista. Seu embrião foi a Liga dos Justos, né? Ou devia se chamar Injustos. Fundada em 1836 por revolucionários alemães emigrados para Paris. Então, é bem interessante. Você sabe que Karl Marx também nasceu numa família judaica. Tá? Não sei se vocês sabem, mas está aqui, ó. Marx foi o terceiro de 9 filhos de uma família de origem judaica, de classe média, da cidade de Treves, que é uma cidade localizada no no estado da Renânia, na antiga Renânia, que atualmente é a Alemanha, né? E que é uma região ocupada pelos Yiddish, Askenazim ou
descendentes dos casarianos. Tá? Então, Karl Marx, os grandes personagens da história, você traça a genealogia, você chega sempre no mesmo lugar, né? Nesse caso, uma grande merda de um personagem, mas não deixa de ser um grande personagem porque muito conhecido. Então, olha que interessante, na Liga dos Comunistas, na Liga dos Justos, né? O lema da Liga dos Justos era: todos os homens são irmãos, e seu objetivo era o estabelecimento do reino de Deus na Terra, com base nos ideais de amor ao próximo, igualdade e justiça. É muita cara de pau, né? A Liga dos Justos, nos últimos tempos, tinha né? Eles mudaram. Tinha uma estrutura piramidal, inspirada na sociedade secreta da Carbonária, que foi uma sociedade secreta e revolucionária que atuou na Itália, França, Portugal, Espanha e Brasil, nos séculos 19 e 20. Fundada na Itália por volta de 1810. Sua ideologia assentava-se em valores patrióticos e liberais. Então, por isso que eu falo, liberal, né? Aí que tá. Beleza? E olha só quem mais que tem aqui na Liga dos Justos. Nós encontramos dois Bauers, Heinrich Bauer e Bruno Bauer. Bruno Bauer. Bauer era o nome original da família de Rothschild. Os Rothschilds se chamavam Bauers, eles mudaram o nome deles para Rothschild. Então é da mesma família ali dessa galera aí, né, basicamente. Aí nós temos esse Bruno Bauer, ele na verdade ele estudou na Universidade Friedrich Wilhelm e se juntou aos chamados hegelianos de direita. É o nome dado ao grupo de estudantes jovens professores da Universidade de Berlim, formado após a morte de George Hegel, em 1837. É costumeiro diferenciar o filósofo alemão, né, considerado por muitos um dos principais e mais influentes filósofos da história, Hegel, e esse aqui estudou sob orientação direta de Hegel, e depois ele acabou se juntando aos chamados hegelianos de direita, e futuramente ele juntou-se à Liga dos Justos, né, a Liga dos Comunistas, que daria origem à Revolução Russa posteriormente e às ideias comunistas na Europa. Tá? Aqui é outro, aqui mostra só esse Meyer Amschel Rothschild, que era filho de Moses Amschel Bauer, que foi foi um cambista, usuário itinerante e ourives de origem judaica, né, o grande patriarca da família Rothschild, cujo nome ainda era Bauer, só para mostrar a relação aqui, né, entre os comunistas e os soviéticos. Ou melhor, entre os comunistas e esses povos antigos, esses judeus dessa época aqui, né, que se juntaram em grupos e basicamente fundaram o comunismo. Inclusive, por muito tempo foi proibido falar isso, porque eles associavam isso a neonazismo. Você dizer que os judeus formaram uma conspiração comunista era até crime. E, na verdade, eu encontrei até artigos, eu não tenho aqui agora, mas eu vou mostrar depois. Eu vi um vídeo esses dias até de um ex-comunista condecorado lá da Rússia, da antiga União Soviética, que admite isso, inclusive. Ele fala muito sobre isso. Então, aqui nós temos esse site aqui que fala, sim, da Renânia, né? Quem que eu mostrei que era da Renânia? O George Soros. E aqui, nessa parte aqui, fala que os casarianos tinham, sim, importantes povoamentos na Renânia. Ou seja, George Soros nasceu numa região que era tradicional dessas populações judaicas askenazes e casarianas. Uma característica interessante, bom, eu terminei de mostrar o material, deixa eu voltar rapidamente aqui. Uma característica interessante é que esses judeus casarianos, como eu já falei, eles não eram judeus, né, de verdade, eles simplesmente se converteram ao judaísmo, não eram judeus de sangue, né, foram convertidos, mas eles continuaram praticando a magia babilônica, eles continuaram praticando os conhecimentos ocultistas, e depois viria a surgir, né, as atualizações do que é chamado hoje de Talmud babilônico. Então,
eles, na verdade, eles também enganaram o povo judeu, na minha opinião, tá? Na minha opinião, não estou dizendo que isso é verdade absoluta, mas na minha opinião eles enganaram o povo judeu e modificaram muito da crença original que vinha das 12 tribos de Israel e que eram os verdadeiros hebreus. Então, por isso que nós vemos uma diferença muito grande atualmente entre esses povos e os antigos hebreus, né? Basicamente, há uma outra história, né, que eu não vou poder mostrar hoje aqui, não vai dar tempo, mas houve uma negociata, tá, antes do fim da Segunda Guerra Mundial, onde os Rothschild pararam de dar apoio para o Adolf Hitler, né, que eles apoiavam os dois lados da guerra, e começaram a ajudar os aliados, mediante a promessa de que depois os aliados iriam ajudar a fundar o Estado de Israel, onde atualmente é fundado, né? E ele poderia, então, esse foi o trato, assim, ó, nós queremos o Estado de Israel de novo, mas eu preciso que você, daí eu ajudo vocês a vencer a guerra, porque já estava todo mundo quebrado no final, e os banqueiros cheios da grana, porque emprestavam dinheiro a juros, né? Então o Rothschild basicamente ele financiou e na minha opinião o Adolf Hitler ele também foi patrocinado pelos Rothschilds, ele também tinha essa mão oculta por trás ali, até porque existe uma teoria de que Adolf Hitler era um neto ilegítimo de Rothschild, do barão de Rothschild, mas eu ainda não encontrei as provas contundentes sobre isso para poder mostrar, mas aparentemente é verdade. Tá? Então, basicamente, ele financiou os comunistas e ele financiou os nazistas e fizeram toda essa merda no mundo aí. Tanto é que as duas guerras mundiais começaram na Alemanha, né, onde era muito forte essa influência, mas essa teoria mostra que por que esses judeus iriam incentivar Adolf Hitler a matar os judeus? Porque, na verdade, eles queriam matar os eslavos. Tá? Eles queriam matar os judeus eslavos e os judeus que não eram Askenazi, basicamente. Então, aí fizeram a limpa e só sobrou eles, tanto é que hoje são mais de 90% do mundo. E depois Hitler percebeu que estava sendo usado e resolveu atacar quem? A Rússia. Foi para cima da antiga União Soviética. E daí que ele acabou perdendo a guerra, né? Mas ele resolveu ir tirar satisfações e resolver onde é que estava o problema ali, basicamente. Ele atacou a União Soviética, eu acredito, quando ele percebeu que tinham enganado ele, basicamente. Ele achou que ia ganhar a guerra, né? Então essa é a minha opinião, essa é a minha versão da história, mas ainda faltam alguns pontos que eu vou mostrar para vocês nos próximos vídeos. Agradeço aí, galera. Eu vou encerrar para não ficar muito longo e é nóis!